Marcos 4:35, feliz de ter você aqui conosco. Que bom. Quem concordou, diga amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco estava cheio de água. Estava cheio de quê? Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E diz-lhe: por que vocês são tão tímidos? Não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus, né? Fecha a tua Bíblia, coloca na cadeira. Pai, fala conosco, dentro daquilo que o Senhor se propôs a falar. Que não seja eu, que seja o Senhor. Eu quero e desejo e anseio ser instrumento nessa noite. E peço o Senhor dos exércitos para que tome os meus lábios. Prepara o coração do teu povo como terra fértil. E fala conosco aquilo que nós precisamos, meu Pai, de ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, a igreja diz. Se assenta aplaudindo Jesus. Aleluia. Coloca a mão no coração. Vem comigo. O texto que nós acabamos de tomar por base, os irmãos estão conseguindo ouvir direitinho, hein? Aí atrás também? Amém? O texto que nós tomamos por base é um texto ora conhecido da palavra do Eterno. O Senhor disse em sua palavra, em um registro muito consciente de alguém que não foi discípulo, mas de alguém que se interessou pelo Evangelho, e escrever fatos que aconteceram com Jesus. Esse moço tem por nome Marcos. Ele relata no capítulo de acontecimento, aonde Jesus está com os discípulos, e é o início do seu ministério, e ele precisa estar em Gadara, porque na cidade de Gadara havia um endemoniado que precisava de libertação, e só Jesus poderia libertá-lo. Alguém me ouve e diz amém. Então, após o seu sermão, após as suas palavras serem proferidas, ele vai dizer o seguinte: entremos no barco, entremos no, e passemos para o outro lado. Amém ou não amém? Entremos no barco e passemos para o outro lado. Interessante que uma outra tradução diz: passemos para o outro lado da margem. E então entraram no barco. Duas coisas eu quero aqui compartilhar com vocês. Deus nunca vai te dar uma direção sem antes te dar uma ordem. A direção será dada, olha, é aqui, mas a ordem também será dada nesse lugar. Deus tem lugares e roteiros, rotas para você dar início a um projeto, a um ministério. A ordem que vai passar por outro lado, ele não vai usar ninguém amador. Esse negócio que Deus usa qualquer um, bacana, só não funciona. Esse negócio que Deus está recebendo qualquer louvor, não é verdade. Que Deus está usando qualquer um para revelar, para profetizar, também não é verdade. Qualquer um para pastorear, também não é verdade. A benta verdade é que Deus sabe quem Ele levanta. Deus sabe o barco que Ele entra. A Bíblia diz que o relato de Marcos é preciso em dizer que havia junto com aquele barco outros barquinhos, outros barquinhos menores. O barco grande foi o barco que ele entrou. Então, para alguém você pode ser pequeno, para Jesus você é o barco grande, os que Ele escolheu. Entra aqui, vem comigo, porque a mensagem não é essa, mas sem essa introdução eu não consigo aplicar a palavra. Vem.
ele não tem um convite, ele não tem o quê? Quem tem convite é quem não tem certeza. Se eu não tenho certeza da conclusão daquilo que eu quero, eu faço convite. Agora, quando eu tenho autoridade suficiente, eu faço um decreto: entrem no barco. Eu não quero saber o horário, não quero saber a situação e nem quem é o dono do barco. Entra nesse barco, porque uma coisa eu sei: vamos passar para o outro lado. Deus de mão direita lá em cima, Deus só te trouxe aqui para te dizer: não importa o barco, o tempo e as pessoas. Se eu falei que o mistério é do outro lado, prepara para atravessar. Bate no ombro de alguém e diz assim: vamos passar para o outro lado, porque é decreto. Só que Deus quer saber quem vai entrar. Era obrigatório entrar? Era obrigatório entrar? Era obrigatório entrar? Mas quem está falando para entrar tem posicionamento suficiente para se garantir dentro daquele barco. Porque se alguém aqui falar para você entrar, talvez você não entre. Se alguém te convidar para um negócio e você olhar o perfil da pessoa, talvez você também não entre. Mas dependendo de quem estiver te chamando, como te chamar, aleluia, e o posicionamento dessa pessoa vai assim: com ele eu entro em qualquer parada. Porque não é sobre o pode profetizar? Não é sobre o lugar que ele vai levar, é sobre quem está te chamando para esse lugar. Não importa, lá vai, não importa se é em Gadara, porque já tinha uma fama que lá tinha um homem quebrando tudo. Não, importa que Jesus está falando assim: ó, não é o lugar, sou eu, é a minha presença. Entrem no barco, aleluia, entra. Eu não estou garantindo que vai ter carro zero, mas entra. Eu não estou garantindo que vai ter casa na Pampulha, mas entra. Eu não estou dizendo aqui que a dívida vai ser paga amanhã, mas entra. Porque o que vai te garantir não é o lugar, quem vai te garantir é as pessoas. Eita, fecha a mão e dá um grito de glória a Deus. Entra. Quem está falando para entrar? Não ouvi. Quem está chamando para entrar? Quem está dando ordem para entrar? Quem está falando: ó, o decreto é esse: entrem no barco. Perceba que não há questionamentos concernente ao decreto. Se é para entrar, eu vou entrar. O nosso pior defeito é querer escolher na hora errada. Você já comprou passagem para fazer uma viagem e você não quis olhar na cara do motorista para saber quem ia dirigir aquele ônibus. Você simplesmente, com a passagem, você falou: eu quero entrar. Você esqueceu talvez um documento e deu um jeito de tentar entrar, porque o seu negócio é entrar. Você não quer saber se o motorista é preto, branco, gordo, magro, se dirige bem, se não dirige, se brigou com a esposa, se não brigou, se dormiu a noite toda para fazer aquela viagem ou se não dormiu. Você só quer estar naquele ônibus. Você comprou a passagem e você quer chegar ao destino. Mas agora, quando Jesus te chama, você quer saber quanto que é. Vou ter o quê? Quais são os benefícios? Deus manda dizer: os benefícios lá vai. É uma almofada só. Está na polpa para o mestre. Eu estou à procura de almofada. Tem alguém à procura de almofada? Eu estou procurando almofada. Só que quando eu entender que só tem uma, eu vou entender que eu estou ali para servir. A almofada não é minha, a almofada é dele. Eita! Essa noite eu vou entregar a almofada para quem precisa. Quem está cansado é ele. Vai para a polpa. Pega a almofada. Eu aprendo aqui que você não precisa ter tamanho. Você não precisa ter nome. Você não precisa ter marca. Mas é obrigatório você ter uma função. Obrigatório ter uma função. E tem um detalhe, pergunta qual? O travesseiro não se apresenta para Jesus, mas Jesus se apresenta para o travesseiro. Eu vou deitar aqui, eu vou repousar minha cabeça aqui, porque toda vez que Deus quiser fazer um projeto forte e grande na sua vida,
Ele vai trazer um período para você de descanso obrigatório. Você não quer descansar, você não quer parar. Você está alvoroçado com tantas coisas, né? Mas o Jacó vai ter que dormir no deserto com a cabeça onde? Numa pedra. E a Bíblia diz que ele fez da pedra o quê? Travesseiro. Jesus entra no barco, está cansado, e ele vai pegar uma almofada. Talvez Jesus não queria dormir ali, mas ele vai mostrar para nós algo aqui interessante, que independente do trajeto, eu posso descansar. Independente se o mar está para peixe ou não, posso descansar. Se vai ter tempestade ou não, posso descansar. E eu prometo que a mensagem não é essa, é só uma introdução. Ele vai para a polpa, e os discípulos estão acordados no barco, tentando chegar do outro lado. As velas estão levantadas e o barco está indo, até que no meio do trajeto, uma tempestade, algo inevitável, improvável para aquele dia. A guarda costeira não avisou nada, a marinha não emitiu nenhum alerta, e agora um grande temporal de vento e uma grande tempestade se inicia. Mas há algo aqui interessante. Pergunta o que, pastor? Não acorda Jesus. Mas algo acordou Jesus. Porque tem hora que Deus envia umas tempestades para ver se te acorda. Mas você não ora, não jejua, não corrige a rota, não confere o barco, não vai na polpa. Não acordou Jesus, ponto final. Mas também não acordou os discípulos. Porque nem todo mundo que está com o olho aberto está acordado. Mas nem todo mundo, mas lá vai, mas também nem todo mundo que está de olho fechado está dormindo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu te vi com o olho fechado, mas tu está acordado. Está de olho fechado na terra, mas está de olho aberto no céu. Deus sabe quem está acordado, e Deus sabe quem está dormindo. Então, com o olho, lá vai, mão direita para cima, olhos abertos, mas estão dormindo. Jesus estava com o olho fechado, mas estava acordado. Deus manda te dizer: eu vou me manifestar na tua vida, porque eu não preciso estar com o olho aberto para você, eu preciso estar com o olho aberto para o teu problema, para a tempestade que te cerca. Fecha a mão e dá um glória para Jesus aí. Acontece um problema aqui, um dilema. Pergunta qual? O maior dilema é quando você perde o controle da situação e deixa o que está do lado de fora interferir no que está do lado de dentro. Porque o problema aqui não é a água. Não é a água, porque é a água que vai permitir o barco chegar em Gadara. O problema é a água no lugar errado. Porque enquanto a água estiver do lado de fora, o barco navega. Mas se a água passar do lado de fora para o lado de dentro, o barco naufraga. Deus manda te dizer: eu não vou te permitir ser um náufrago. Aleluia! Não vou deixar você afundar. Sabe por quê? Porque a partir de hoje você vai fechar as brechas, e o que está do lado de fora não vai interferir no que está do lado de dentro, mas o que está do lado de dentro vai interferir no que está do lado de fora. Vai, o barco está enchendo de água. O barco está enchendo de... e eles não fazem nada. A pergunta de Deus para nós essa noite é: o que você vai deixar mais ainda acontecer para você tomar? O que mais que você vai permitir acontecer? Qual catástrofe tem que acontecer? Qual é o dilúvio que Deus tem que mandar? Qual é a tempestade que tem que vir para te movimentar? O barco já está cheio de água, já está cheio de... e é ali que eles sabem que vai dar o quê? Vai dar ruim. Problema. E como é que nós vamos resolver esse problema? Não dava tempo de tirar a água, mas dava tempo de acordar o mestre. Você não entendeu
Faz o simples, porque demoraria muito tempo para tirar a água sem resolver o problema, mas pouco tempo acordariam Jesus e o problema seria resolvido. Ô Jesus, vou começar a pregar. Mestre, acorda, moço, e aquieta-te. É para ficar calado, é para ficar quieto. Não é para não gerar mais tempestade, que o mar tem que ser o mar, o vento tem que ser o vento. Mas naquele momento Deus estava dizendo que através da pessoa bendita de Jesus, fiquem calmos. Aqui não. Fala, como assim, pastor? Não, eu não ouvi. Fala, como assim, pastor? Não, parece que ficou pior. 1, 2, 3. Tem situação que Deus só vai acalmar. Não tem um glória, tá vendo? Pastor, eu vim aqui para Deus resolver. Veio para resolver? Pode ir para a igreja da pastora Milane ali. Veio para Deus resolver. Pode ir para a Universal. Aqui você vai ouvir o que Deus tem para você. Eu não vou resolver agora. Primeiro eu vou acalmar. Porque toda vez que Deus acalma uma tempestade, Ele coloca você para pensar. E toda vez que um pai resolve o problema do filho sem colocar ele para pensar, ele cria um filho mimado. Ô mar, ô vento, fiquem calmos, fica quieto. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, amém ou não amém? Problema resolvido? 1, 2, 3. Está resolvido o problema, né, gente? Tá ou não tá? O maior erro da nossa geração é esquecer que o barco ainda está cheio de água que nós vamos ter que limpar. É aqui que eu começo a pregar, foi só introdução. O problema da nossa geração é ver o barco cheio de água e querer que alguém tire a água só porque a tempestade acalmou. O problema da nossa geração é não fazer a nossa. O meu casamento acabou. Por que acabou? Ao diabo entrou, obra de macumbaria, meu nome na boca do sapo. Colocaram a calcinha no arran, fizeram uma bruxaria no cemitério do Bonfim. E meu marido ficou louquinho. Tem uma outra profecia, não tem? Fizeram um Tarzan de boneco de cera, colocaram ele na cueca da bad boy, a mulher ficou louca. E a água que está lá? A Bíblia diz, e o vento se aquietou, o mar se acalmou, e houve grande bonança. E houve grande? Para você está resolvido, mas para quem estava naquele barco ali, não. Olha, gente, eu acalmei aqui para vocês tirar a água que está dentro do barco, porque não tem ninguém querendo tirar a água que está dentro do barco. A gente está querendo dar uma rebolada, balançar o coreto, aleluia, o esqueletão, só porque o mar está calmo e o vento parou. Dá seu jeito, vai tirar a água que está dentro do barco, vai cuidar das coisas que aconteceu nessa tempestade. Para de achar que uma revelação vai mudar a sua vida. Para de achar, aleluia, que só com voto você vai prosperar. Para de achar, aleluia, que é só vir no domingo que está resolvido, ou vir na terça que você já venceu a parada. Para com isso. Olha para quem está falando assim, na polpa tinha um travesseiro, mas na polpa também tinha recipientes que tirariam a água numa eventual necessidade. Olha, Deus te trouxe aqui para te dizer, tira a água do barco, faça a parte, coloca a casa em ordem. Não é porque Jesus acalmou a tempestade que está tudo bem. Não é porque Jesus acalmou o mar que está tudo bem. Olha para quem está do seu lado, bate no ombro e fala assim, a viagem continua. Fala com alguém, a viagem continua. Fala com alguém, a viagem continua. O tema da mensagem hoje é a viagem continua.
A viagem continua. Só quem acredita que a viagem continua. Joga a mão em cima e dá um glória, dá um glória, dá um glória, dá um glória, dá um... A viagem continua. Essa aqui você não ouviu. Vem comigo que eu vou te colocar para pensar. Em 5 minutos eu finalizo. Olha para mim. Aonde que aconteceu o problema? Em qual período? No meio do trajeto teve esse problema. Pergunto, o que é esse problema, pastor? 1, 2, 3. Um sinal de alerta. Quer ver uma coisa? Você está numa viagem para Cabo Frio, que mineiro hoje só viaja para Cabo Frio. A revelação, Cabo Frio, areia branca, 3 espetinhos de camarão por 10. E no meio do trajeto, os 2 pneus estouram do lado do passageiro. Você quase perde o carro. Segura, para, família assusta. O primeiro você croca. A primeira pessoa que você abana, para e te ajuda. Amém ou não amém? O próximo posto a 2 quilômetros. Deus é fiel. Chega lá, tem um pneu que você precisa e você monta. Você vai colocar 150 no carro, não vai para até terminar de chegar a viagem? O que você vai fazer? Opa, deixa eu segurar um pouquinho. Deixa eu segurar um pouquinho. Por quê? Porque acabou de acontecer uma situação que me deixou em alerta. Vai que fura de novo. Vai que estoura de novo. Vai que tem um problema de novo. Um sinal é emitido para sua mente para você recalcular o que você está fazendo. Pergunta, por quê, pastor? Porque nem tudo que está dando certo vai terminar dando certo. Deixa comigo que está dando certinho aqui. Mas nem tudo que está dando certo vai terminar certo. Talvez pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Eu preciso chegar. Eles precisam seguir viagem. Amém ou não amém? Vão ter que conferir o barco. E mais que isso, pergunta o que, pastor? Deixa eu te contar o que a história judaica diz. Para eles continuarem a viagem, a tempestade estava forte. Alguém me ouve diz amém? A história judaica diz que eles abaixaram as velas, meu amigo Everton, e pegaram os remos. E pegaram o quê? Não era para ir para frente, era para não ir para trás. Deus vai mudar a sua estratégia, vai te dar uma visão empreendedora, vai te dar uma visão de águia, vai te mudar de um setor de trabalho, vai te mudar de uma estação, vai te mudar de um local. E manda dizer o Senhor: abaixa a vela e pega o remo. Não é para ir para frente, é para não voltar para onde Deus te arrancou. Começou com as velas altas, alguém me ouve e diz amém? Mas vai terminar com o remo. Vai doer mais o braço, porque vão usar o braço e as mãos para tirar a água, e os braços e as mãos para remar. Se tivesse mantido a presença de Jesus desde o início, não ia precisar usar da força do braço. E tem muita gente que está usando a força do braço, porque não usou a força da mente. O barco cheio de água, e ninguém pensou: olha, enquanto alguém baixa a vela, alguém reme, a gente tira a água do barco. Não, deixaram chegar no limite para acordar Jesus. Jesus até resolveu, mas agora tem um restante de viagem para acabar de chegar. E só quem teve 35 carros velhos igual eu tive sabe como é que é uma luta para chegar em determinado local.
Eu tenho 40 anos e os meus carros continuam parando na estrada. Eles nunca me deixou na estrada, era eu que deixava eles. Vocês ficam com Deus que eu tenho que ir embora. Com a mão no coração. Para eu finalizar, tem que terminar a viagem. Eu fiquei com a parte boa. E o Senhor, aumenta um pouquinho, meu filho. E Deus, através de Jesus, acalmou a tempestade, dá um grito de glória. Eu só não falo que ainda tem um restante de viagem. Eu só não conto que eu vou precisar manter o casamento. Por que tem muita gente frustrada dentro da igreja? Porque ele recebeu uma revelação que achou que ia mudar a vida inteira. A revelação era só um ponto de contato. E a revelação era só um sinal de alerta, para ver se você mudava. Mas continua tratando a esposa mal, continua tratando o marido mal, continua picareta, mentiroso, sem vergonha, querendo resultado diferente. Jesus te trouxe aqui para dizer assim, ó, tem um restante de viagem. Vocês que se virem para tirar a água do barco, eu vou voltar a deitar. Vocês que se virem, aleluia, para marchar agora e remar para chegar em Gadara, porque as velas, aleluia, estão danificadas. Vocês vão ter que se virar para conferir o barco, porque vai ter que chegar do outro lado. Vai ter que chegar, vai ter que chegar. Vai chegar do outro lado. Fecha a mão e dá um glória para Jesus. Tem um restante de viagem, sinal de alerta. E é aqui que eu vou finalizar minha mensagem, mão direita lá no alto. O que Jesus mandou fazer, William? Qual foi a ordem de Jesus? Na hora da tempestade. Acalma-te. Qual foi a ordem? Aquieta-te, mar. Acalma-te e aquieta-te. Amém ou não amém? Amém. O meu amor, minha vida, no bom sentido. A única vida que eu tenho é essas vidas que estão aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. Vem comigo. É acalma, aquieta-te, não é muda não. O tempo continua fechado. O tempo continuou fechado. É por isso que Deus não resolveu o problema através de Jesus. Porque se Ele resolve o problema, os discípulos iam ficar tranquilos. Mas o que Jesus fez? Deixa esse céu preto aí. Deixa esse céu preto. Deixa do jeito que está, mas com mar quieto e com um vento calmo. Porque como é que eles iam ficar agora? Toda hora um susto. Deus tem dado um susto para você não perder sua família. Deus está te dando um susto. Lá vai, Deus te deu um susto para você não perder sua identidade. Te deu um susto para você não perder esse casamento. Te deu um susto para você não perder dinheiro, seu bocó. Está apostando no Cruzeiro, está apostando no Flamengo, está apostando no Palmeiras. Aposta em Jesus de Nazaré. Aleluia! Glória! Aleluia! Finaliza aqui. Não mudou o tempo. O tempo? Não muda não, muda não, muda não, não. Pode continuar do jeito que está. Mas mais calmo. Vento quieto. E vamos seguir viagem. Você pensou que Jesus ia tirar a dificuldade. Você veio aqui para Deus aliviar a pressão. Ele manda te dizer, essa semana eu vou deixar as coisas mais calmas, para você chegar do outro lado. Eu vou agir por você para evitar um problema pior. Mas você vai chegar do outro lado. Porque eu dei uma ordem. Entrem e vamos. Então eu não vou deixar vocês no meio do caminho. Lindeza, tá chique, hein? Que roupa, hein? Que vestido. Assembleiana de valor. Forte.
com a mão no coração. Remou, tirou a água, deu a vela. Mas o que mais me chama a atenção é uma outra situação para eu me finalizar. Pergunta qual, pastor? Jesus permanece o mesmo. Não muda. Deitado ou de pé, com o olho fechado, com o olho aberto, calado ou falando. Você veio aqui que você estava assim, ó, Jesus vai ter que fazer um reboliço agora. Mas nada. Mas nada. Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Você não vai ver, ele vai fazer sem você ver. Agora eu quero ver como é que ele vai agir. Ele não precisa agir. Basta um olhar dele para essa situação e vai ficar tudo resolvido. Vai chegar do outro lado. Amém ou não amém? Mas a responsabilidade aumentou. Pergunta por quê? Porque não tinha água no barco, que a vela estava posicionada, Jesus estava no barco e o destino já estava posto diante deles. Mas por deixar Jesus muito quieto, aprouve o próprio Cristo permitir uma tempestade para ver se acordava eles. Descansa o coração, sossega a tua alma, mas faça o que precisa ser feito, porque esse problema agora não pode impedir você de chegar na nova Canaã. Você vai chegar lá. Rema, luta, peleja, guerreia. Faça o que precisa ser feito. Usa a maior arma do crente. Qual que é a maior arma do crente? 1, 2, 3? 1, 2, 3? Nunca foi. A arma do crente é palavra e renúncia. A palavra do crente não é sim, a palavra do crente é não. Não é não quero, porque não quero você cai. Você fala assim, eu não quero não, você vai cair. Amém ou não amém? Toda vez você fala assim, eu não quero, pastor. Aquele pastor com eco, pastor, eu não quero. Ah, meu irmão, vai cair, vai o quê? Mas tem que falar a verdade. Até quero, mas não posso, não devo, não devo. A Bíblia diz que José correu, e a mesma Bíblia que diz que Sansão enfrentou. A diferença é clara, tanto para Sansão, tanto quanto para, aleluias, José. Um queria, mas não podia. O outro não podia, queria e caiu. Deus sabe que para você chegar do outro lado, vai ter que abrir mão de muita coisa. Principalmente de uma viagem tranquila. Fica de pé. Olha para quem está dizendo assim, a viagem pode até não ser tranquila, mas eu vou chegar do outro lado. Fala assim, pode até não ser tranquilo. Fala assim, mas eu vou chegar do outro lado. Tem alguém aqui que vai chegar do outro lado? Amém? Amém ou não amém?